Seja muito bem-vinda a mais uma live zen aqui no Educar Zen. Eu sou a Ana Torquete, sou a pessoa responsável aqui por esse conteúdo, pelo método Educar Zen. Estou muito feliz que você está chegando para que a gente tenha um papo hoje muito rico, muito profundo, com insights poderosos. Então fica comigo aqui nessa live, porque na live zen a gente sempre fala sobre caminhos para a gente poder substituir a mãe reativa que comumente a gente é por uma mãe mindful, uma mãe mais compassiva, uma mãe mais gentil, não só com seus filhos, mas com ela mesma. E antes da gente começar a nossa live, eu já vou te convidar a fazer a sua inscrição na jornada Maternar Sem Estourar. Exatamente, né? Um evento 100% online, 100% gratuito, por meio do qual a gente vai aprender juntas, né? Vou contar para você todo o caminho, todo o processo, né? Tudo o que significa o método Educar Zen. Eu vou te contar tudo que tem no meu método para que você possa, então, trilhar esse caminho da mãe mindful que já existe em você e que só precisa ser cultivada. E falando em mãe mindful, né, hoje a gente vai continuar, na verdade, uma série de lives que eu estou fazendo sobre os 10 mandamentos da mãe mindful. Então, se você também não chegou, né, a ver esse conteúdo, todas essas lives estão salvas no meu perfil, né, você pode ir lá, pode acessar e pode ver os 6 primeiros mandamentos. Hoje a gente vai falar dos 4 últimos, mas os 6 primeiros mandamentos da mãe mindful já estão lá salvos para você. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você acha que esse é um conteúdo rico, que te ajuda, que te inspira, que te dá bons insights, né, que realmente engrandece a sua experiência na maternidade, já dá aí o seu like, já envia essa live para alguma amiga que também esteja precisando, né, enfim, se desenvolver a sua paciência, desenvolver a sua autoestima, desenvolver realmente a sua calma, né, para poder maternar e educar crianças de uma forma mais serena, porque nós mesmos. Estou com uma baixa de conexão, voltamos. Eu quero pedir desculpas pelo atraso, né, eu atrasei um pouquinho. Hoje é dia 17/1, queria ter começado essa live às 17h01, adoro essas sincronicidades, mas o neném, o meu filhinho, ele precisou da minha atenção. E aí não tem jeito, né, gente? A gente precisa realmente acolher. Essa é a minha escolha sempre. Bom, antes da gente começar a falar desses 4 últimos mandamentos, vamos nos lembrar quais foram, né, os 6 primeiros? Vamos lá. Primeiro mandamento da mãe mindful: conexão acima de todas as coisas. Acabei de falar aqui, inclusive, né, que eu priorizo atrasar um pouquinho aqui em um compromisso com vocês, para poder fazer o meu filho dormir em um dia em que eu precisei ficar mais focada no meu trabalho, né? Então, a mãe mindful, ela sabe administrar isso, ou ela está aprendendo todos os dias a administrar cada vez melhor essa relação com o seu filho e criar uma conexão realmente forte com essa criança, né? Segundo mandamento, honrar a sua própria intuição, que aí a gente já sabe que a gente está falando da conexão da mãe mindful com ela mesma, né? O terceiro é ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. É super importante também, né? Muitos dos equívocos que a gente comete na educação das nossas crianças é repetindo coisas que nos disseram e que não têm sentido de verdade. Então, é importante a gente estar se aliando aí à ciência, aos profissionais que estão, né, que têm experiência, que sabem como é o processo de educação, para a gente poder dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Depois, ser impecável com suas palavras. A gente está falando aqui de comunicação consciente, né? A gente, quando fala de ser impecável com as suas palavras, eu só queria ressaltar, sublinhar, que é mais sobre ter coerência com o que você diz e o que você faz, e o que você sente, e o que você pensa. É mais sobre isso do que sobre nunca errar, tá bom? Nós vamos errar muito, somos humanas e tá tudo bem. Depois, né, o quinto é ter tempo de qualidade também consigo mesma. A gente fala muito sobre ter tempo de qualidade com as nossas crianças. E a gente acaba se abstendo muitas vezes nesse processo da maternidade de termos tempo de qualidade com a gente, né? De termos um compromisso com o nosso próprio autocuidado.
Então, a mãe mindful, ela sabe da importância também da sua individualidade e do seu autocuidado. Depois a gente tem caminhar com quem te leva mais longe, que é sobre as nossas companhias, é sobre quem nos inspira, né? É sobre quem nos nutre. Então, isso também é muito importante, é sobre comunidade, é sobre isso que a gente está fazendo aqui agora. Às vezes, as pessoas da nossa família, o nosso companheiro ou a nossa companheira, as pessoas que estão próximas da gente, que a gente ama, elas não estão, né, no mesmo lugar da caminhada de educar, lugar de consciência que nós estamos. E mais do que ficar forçando essas pessoas a pensarem como nós, porque isso é extremamente improdutivo e muito chato, né? Muito equivocado mesmo, muito desconfortável, o melhor é a gente se fortalecer nas nossas convicções, nos nossos valores, no que a gente quer realmente para a educação das nossas crianças, por meio de uma comunidade como essa aqui do Educar Zen, né? Em que a gente se nutre, a gente se fortalece e a gente segue juntas. Então agora a gente vai falar das 4 últimas. Eu tô bem gripada, então vou pedir licença para vocês para eu me hidratar um pouquinho aqui ao longo dessa live. A gente vai falar dos mandamentos 7, 8, 9 e 10. E eu já quero te relembrar que o 10º, ele resume todos os outros mandamentos. Por meio do 10º, a gente consegue fazer com que todos esses outros mandamentos da Mãe Mindful não sejam um esforço, não seja algo difícil. A gente consegue fazer com que todos eles sejam fluidos, sejam naturais, com que eles floresçam naturalmente na nossa relação com a nossa criança. Então, antes de começar a falar desses 4 últimos, eu quero só dizer que os comentários de vocês, as perguntas, as dúvidas, são todas e todos muito bem-vindos, tá? Eu vou seguindo aqui, né, a linha do meu pensamento. Voltamos. Às vezes eu tô tendo uma dificuldadezinha aqui de conexão. Enfim, vou seguir aqui então o fio, né, do meu pensamento, do meu raciocínio, mas conforme vocês vão aí mandando as perguntas, eu vou também tentando interagir e responder vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. 7ª, né? A gente vai pro 7º mandamento, na verdade. Qual seria o 7º mandamento? Desenvolver também a própria inteligência emocional. Isso aqui é muito importante. O meu trabalho, né, de conscientização com vocês aqui no Educar Zen tem como um pilar fundamentador o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional, Ana? Bom, a gente sabe que a nossa sociedade ela valoriza muito a inteligência intelectual, né? A criança que vai bem em matemática na escola, por exemplo, ela é imediatamente, né, diretamente considerada uma criança inteligente. Já a criança que é boa, por exemplo, para desenhar, ela não é exatamente considerada uma criança inteligente. Então, a gente tem como valor essa inteligência intelectual. Mas tem um outro tipo de inteligência que vem sendo muito estudada nos últimos anos e que, inclusive, né, ela potencializa muito essa inteligência intelectual. Só um parêntese, tá? A criança que desenha muito bem, ela também é inteligente, viu? Para quem quiser se aprofundar aí, tem um estudo, né, de um psicólogo de Harvard chamado Gardner, em que ele fala das inteligências múltiplas, né? Ele tem uma teoria sobre as inteligências múltiplas e sobre como a gente pode, na verdade, né, reconhecer a inteligência em todas as pessoas. Mas é muito prejudicial e, enfim, não é o tema aqui da nossa live. A gente pode até fazer uma outra sobre isso, depois vocês me contam se vocês têm interesse sobre essa questão das inteligências, tá? Só queria fazer esse parêntese para não parecer que realmente, né, eu tô endossando aqui que só a pessoa que é boa em matemática é inteligente, não é assim. Bom, voltando à inteligência emocional, a gente já sabe, né, existem muitas pesquisas, muitos estudos sobre isso, que a inteligência emocional, ela é uma habilidade, ela é um conjunto de habilidades hoje muito valorizado, né? As grandes empresas, aí, as empresas pioneiras em inovação, né? Elas têm cada vez mais buscado contratar pessoas emocionalmente inteligentes.
Então, o que acontece, né? O que seria essa inteligência emocional? É a inteligência para lidar com as próprias emoções, né? A capacidade de reconhecer o que eu sinto, de acolher o que eu sinto, de dar nome ao que eu sinto e de comunicar o que eu sinto. Na verdade, não só o que eu sinto, mas também a capacidade de empaticamente eu perceber tudo isso no outro. Então, essa é um mandamento muito importante para a Mãe Mindful, né? É o mandamento de você ser capaz de ter inteligência emocional, desenvolvendo essa inteligência emocional, né? Bom, isso significa que eu nunca mais, se eu desenvolver a minha inteligência emocional, eu não vou mais me irritar com o meu filho, por exemplo? Posso te garantir que não é sobre isso. Não é sobre a gente evitar emoções difíceis, não é sobre a gente não sentir emoções difíceis. Então, Ana, uma mãe emocionalmente inteligente, ela pode sentir raiva do filho? Algumas vezes a mãe emocionalmente inteligente vai sentir raiva do filho. Ela pode ficar triste na maternidade, nos processos? Pode acontecer. Eu me considero uma mãe emocionalmente inteligente. Eu me irrito em diversos momentos com o meu filho. Mas qual que é, então, né, o clique aí da inteligência emocional? É o fato de que eu consigo lidar com essa emoção, né? Eu não tenho essa reatividade. A mãe emocionalmente inteligente, a mãe mindful, ela pode até experimentar uma emoção desafiadora, ela pode até experimentar uma emoção difícil, mas ela não vai despejar essa emoção no seu filho, né? Ela vai saber como lidar com aquela emoção difícil, tá? Tem muito a ver também com o mandamento 4, né? Que é a gente ser impecável com a nossa palavra. Por que tem a ver? Porque quando a gente está falando aí da inteligência emocional, né, a gente está falando também sobre sermos capazes de comunicar, né, de maneira assertiva e bondosa e gentil aquilo que a gente está sentindo. Então tem aí, né, um viés importante da inteligência emocional que a mãe Mindful se propõe a aprender e a desenvolver, é como a gente comunica o que a gente está sentindo, tá? Isso também é muito importante. E a gente tem que lembrar, né, que a nossa tendência a estarmos acusando os nossos filhos, né, do que a gente sente, por exemplo, às vezes você tá com raiva porque acontece um evento ali na sua maternidade, como por exemplo, vou falar de uma coisa que me irrita, tá? Na minha maternidade. Me irrita muito quando meu filho, que ainda é uma criança muito pequena, joga comida no chão. Isso me irrita, isso realmente mexe comigo, eu realmente experimento raiva quando isso acontece, né? E qual que é o padrão de comunicação quando isso acontece? A gente até conversou um pouco sobre isso na nossa última live. O padrão de comunicação é acusar a criança, né? É já começar um processo de colocar etiquetas na criança. E quando a gente está desenvolvendo inteligência emocional, a gente tem os recursos certos para poder perceber essa emoção, para perceber que se a gente não regular aquela emoção, a gente vai acabar explodindo, a gente vai acabar dizendo coisas que não são construtivas na nossa relação com o nosso filho, na autoimagem dele, né? A imagem que ele está construindo de si mesmo. Então, assim, a gente até entende, né, que a raiva, ela é parte da experiência de qualquer ser humano, mas a gente passa a entender mais do que isso, que não é o meu filho que me faz raiva, porque a gente tem essa mania, né, a gente tem essa mentalidade, essa percepção de que se eu tô sentindo raiva aqui de alguém é porque a pessoa me fez raiva. Se eu tô sentindo raiva, se eu me irritei porque algo aconteceu entre mim e o meu filho, a minha tendência é achar que isso tá acontecendo porque o meu filho me fez raiva. Não é assim que acontece? E não é bem assim, né? A raiva que eu sinto, ela é minha. A minha irritação, ela é minha. Então, assim, se o meu filho não cumpre um combinado que a gente fez e eu sinto raiva, não foi ele que me fez raiva. Se o meu filho rabisca a parede, voltamos. Se o meu filho rabisca a parede, né, e eu experimento, por exemplo, raiva, irritação com isso, não foi o meu filho que me fez raiva. A raiva é minha. Isso pode soar, assim, quase que utópico para algumas pessoas, né, mas eu quero realmente explicar aqui para vocês
como que isso funciona no processo das nossas emoções, né? O que acontece é que quando eu tenho um combinado com meu filho e ele não cumpre esse combinado e aquilo me irrita profundamente, a verdade é que o meu filho ele não tem culpa e nem é responsável pela minha irritação. Mas a ação dele é um gatilho para uma emoção que já estava latente em mim. As nossas emoções, o que elas são? Você já parou para pensar no que são emoções, né? Me conta aqui nos comentários se você já parou para pensar isso. Olha aí a Noali, não sei se eu falei seu nome certo, falando de autorresponsabilidade, exatamente, né? Isso é muito libertador, quando a gente entende que as nossas emoções são nossas, que elas não são de outras pessoas, e nem culpa e nem responsabilidade de ninguém. Isso significa que então eu posso começar a me decidir sobre o que eu faço com a minha emoção, né? Eu não tô em uma centrífuga sendo batida, triturada pelo que eu sinto, né? Eu começo a tomar as rédeas, eu começo a entender que eu posso até não escolher o que eu sinto, mas que se eu desenvolvo inteligência emocional, eu posso escolher como eu me comporto, como eu reajo, e é por isso que a mãe que desenvolve inteligência emocional, ela é menos reativa, ela é mais responsiva, né? Exatamente porque ela tem todo esse processo de compreender, inclusive, o que é uma emoção. E o que é uma emoção, né? Quando eu sinto, por exemplo, raiva, né? Porque, por exemplo, o meu filho rabiscou uma parede, né? Ele rabiscou uma parede e eu sinto raiva daquilo. O que isso pode significar, né? O que é essa raiva? Será que que a minha raiva ela é literalmente sobre o fato de meu filho ter rabiscado a parede? Bom, o que os especialistas, as pessoas que têm estudado sobre emoções, têm nos contado? Que as nossas emoções, elas são, na verdade, mensageiras que nos contam sobre as necessidades que a gente tem. Todo ser humano tem necessidades, né? Algumas das nossas necessidades são atendidas e quando elas estão sendo atendidas a gente experimenta emoções agradáveis e algumas das nossas necessidades não estão sendo atendidas. E aí quando elas não estão sendo atendidas a gente experimenta emoções desagradáveis. Então, talvez, né, se você começar a se perguntar qual necessidade sua não está atendida para você experimentar toda aquela irritação, para você ficar tão irritadiça quando seu filho escreve na parede, pode ser talvez uma necessidade de ter o seu próprio espaço, da sua individualidade, que desde que você se tornou mãe é algo, né, muito abstrato, muito pouco plausível na sua vida, parece que você não tem mais o seu espaço individual, né? E aí uma criança que vai lá e rabisca a sua parede, aquilo é de uma forma, você se sente violentada, entende? Então, assim, quando a gente começa a ter esse processo de inteligência emocional, a gente começa a entender os gatilhos, a gente começa a entender o que vem antes da emoção. E se eu entendo qual é a necessidade que não está sendo atendida, eu posso cuidar dessa necessidade, né? Óbvio que às vezes a gente consegue cuidar da forma ideal e resolver aquilo, outras vezes a gente vai conseguir fazer o que é possível ali, mas a gente consegue amenizar. E aí a gente consegue cuidar dessa emoção e não senti-la com tanta recorrência, com tanta intensidade. Eu passo a me irritar menos, né? Exatamente porque eu sei qual necessidade minha tá por detrás daquilo. Então deixa eu só ver que alguém aqui, acho que foi a Ingrid, que mandou assim, ó. Que é um exercício, um passo de cada vez. O reconhecimento é o início de tudo. O reconhecimento de que muitas vezes a gente realmente não tem inteligência emocional. Isso não é um defeito, gente, sabe? Isso não diz contra a pessoa que você é. Isso diz simplesmente que você não foi letrada, né, nas habilidades que te permitem reconhecer o que você sente, cuidar da sua própria emoção, entender, ler, né, o que tá por detrás, quais são as suas necessidades por detrás daquilo. Você não foi letrada. A nossa geração realmente não foi. O que a gente está tentando fazer agora, é muito sobre o meu trabalho também, é letrar as nossas crianças para que elas cheguem na vida adulta sabendo gerenciar tudo isso. Nós estamos fazendo isso, digamos que um pouco tarde, mas não tão tarde assim. A gente ainda tem tempo para fazer isso, a gente pode fazer e pode transformar, né, as nossas vidas. Porque isso não é só sobre a mãe mindful, isso é sobre qualquer relação que você tenha, né? Aqui, ó, a Noali falou
primordial sabermos nossos vícios emocionais, né? Com certeza. Então a gente vai ganhando aí uma série de recursos realmente para a gente poder aprender, como eu falei, né? Eu gosto dessa palavra letramento emocional, para a gente aprender a ler as nossas emoções, interpretar as nossas emoções e escrever uma nova história, né? Eu acho isso quase que sinônimo de liberdade, sabe? Não é dinheiro. Acho que sim, todas essas coisas são importantes também. Mas não são outras coisas, sabe? É como você se relaciona com a vida mesmo, a sua liberdade. Porque às vezes a gente fica tão presa, né, na nossa reatividade, na maneira que a gente não consegue mesmo, assim, lidar com as nossas emoções, que a vida ela se torna uma série de acontecimentos difíceis, desgastantes, às vezes raivosos, tristes, né? Então, a mãe mindful, ela desenvolve também a sua própria inteligência emocional. E olha só, queria trazer um exemplo aqui só para poder ilustrar como realmente é factível, faz sentido isso que eu tô te dizendo, né? Sobre o fato de que as nossas emoções, elas são mensageiras que nos contam sobre as nossas necessidades. Se, digamos assim, fosse culpa da criança, né, o que acontece ali faz a gente sentir uma emoção desafiadora. Então, se fosse culpa do seu filho, por exemplo, você ficar com raiva quando, por exemplo, né, ele faz birra, quando aquilo te sobe, né, você ferve o sangue, e aí se fosse realmente culpa dele a raiva que você sente, você concorda que todas as vezes que uma criança fizesse birra na face da terra, necessariamente a mãe sentiria raiva, né? Porque se é essa que é a equação, né? Mãe mais criança fazendo birra é igual a mãe irritada. Porque se é esse o elemento que gera a irritação, a criança fazendo birra, então todas as mães se irritariam. Mas como não é, de fato, não é a birra da criança o que faz a mãe se irritar, mas outras coisas que estão por detrás, necessidades não atendidas, né? Muitas vezes falta de compreensão sobre o que é uma birra, mas muito, né? Muito relacionada aí, de fato, à inteligência emocional, à capacidade de cuidar e perceber e abraçar e comunicar, né? As suas próprias emoções. A gente sabe que existem mães que conseguem lidar melhor com aquilo do que outras. É por causa disso. Faz sentido? Me digam aqui se tá fazendo sentido isso que vocês estão... Isso que eu tô dizendo pra vocês. Ó, Alves Ali disse assim: o nosso autocuidado, quando deixado de lado, afeta muito as nossas emoções, com certeza, né? É que o que acontece? Todos esses mandamentos aqui, eles estão interconectados. Eles estão... eles fazem parte de uma engrenagem. Então, é por isso que um dos mandamentos, né, que eu estabeleço aqui para a Mãe Mindful é exatamente ter tempo de qualidade também com você mesma. Porque a nossa irritação é uma palavra muito que, né, assim, essa reatividade, ela tem uma relação muito forte com a irritação. Ela acontece devido a uma necessidade não atendida de tempo seu com você mesma. Tempo de qualidade com você mesma, né? De se nutrir de si mesma, de fazer coisas que fazem sentido para você para além da mãe. Ontem mesmo postei um reel falando sobre isso, né? A gente nós somos muito do que a gente é depois da maternidade, né? Passa a ser isso, a mãe que a gente se torna, né? Mas a gente não é só isso. A Ingrid falando assim, ó, os traumas dos pais atrapalham a educação positiva? Olha só, Ingrid, aqui a gente tá falando da educação por meio do mindfulness, que tem muito em comum com a educação positiva, né? E pode atrapalhar, né? Se a gente não tá olhando para esses traumas, principalmente se eles são inconscientes. Então, por exemplo, vamos supor que você, quando era criança, né, você foi tratada de uma maneira muito irresponsável pelos seus pais, eles fizeram o que eles conseguiram fazer. Eles realmente acreditavam que gritando com você, eles estavam te disciplinando, eles estavam te educando, mas você se tornou uma pessoa, digamos assim, com uma tendência,
né? A também gritar com os outros, a ser agressiva para se expressar, porque foi isso que você aprendeu, né? Quando eles estavam te pedindo respeito, eles gritavam com você. Então, isso é muito óbvio. O que você entende que é respeito? Gritar, né? Você entende que você precisa gritar para poder impor respeito. Quando a gente se torna mais consciente de que isso aconteceu com a gente tem mais recursos para fazer com que a gente não seja escrava dessa história. A gente não precisa ser o que fizeram com a gente não precisa ser uma expressão dos nossos traumas. A gente pode ficar mais consciente deles e fazer escolhas diferentes, né? Mas uma vez que eu não tenho clareza, consciência, que isso não está trabalhado, não está ressignificado, muito provavelmente eu vou simplesmente reproduzir o que fizeram comigo. Faz sentido, gente? E isso é muito triste, né? Isso é difícil, é doloroso. A Ingrid tá falando aí, ó, a conscientização muda tudo, de fato, né? Tudo que vem pra superfície, toda a verdade que é descortinada, ela é libertadora também, né? E é sobre isso. Se a gente quer filhos tranquilos, a gente precisa entender que isso só é possível se nós formos mães tranquilas para esses filhos, né? Se nós formos mães irritadiças, se a gente for a mãe que grita, por exemplo, essa criança ela vai aprender que o grito é a maneira certa de se comunicar, né? E aí, muito possivelmente, hoje você tá gritando com ele, mas quando ele for adolescente, ele vai gritar com você. E talvez pela vida adulta dele inteira, talvez na sua velhice. Então é muito sério o que a gente faz com os nossos filhos, né? Educar dá trabalho, gente. Educar dá muito trabalho e a gente precisa ter uma clareza, né, de que a gente só ensina o que a gente sabe. Então, se você quer essa criança tranquila, se você quer que seu filho seja uma criança mais calma, se você quer que o seu filho ele seja capaz de aprender a lidar com as próprias emoções, aprenda a fazer isso primeiro por você. Você não pode ensinar inteligência emocional para o seu filho se você não é uma pessoa emocionalmente inteligente, né? A gente não pode desejar, a gente pode até desejar, mas vai ser muito difícil realmente a gente conquistar, né, essas habilidades, ajudar os nossos filhos a conquistarem todas essas habilidades que nos trazem tanta liberdade para o nosso ser, se a gente não estiver podendo fazer isso para nós mesmas. Me digam aqui nos comentários se isso faz sentido para vocês. Coerência, né, e educação é espelho. Tanto é que a neurociência fala da teoria dos neurônios espelho. Como que a gente aprende, né, repetindo comportamentos das pessoas ao nosso redor. Olha a Fernanda falando. Nossa, eu cresci num ambiente assim, onde gritavam o tempo todo. Eu me vejo reproduzindo com meu filho em alguns momentos e fico péssima. Explico para ele que não é culpa dele e que vou me cuidar. Fernanda, muitas pessoas, né, que são adultas hoje, não sei qual que é a sua idade, Sabrina falando aqui totalmente, mas muitas pessoas da minha geração ou de gerações um pouquinho mais velhas ou um pouquinho mais jovens tiveram exatamente essa experiência que você teve na educação delas. Eu também, em certa medida, tive isso, né? Eu acho que é raro uma pessoa que não foi educada, que é adulta hoje, que não teve... Fernanda tem 37, eu tenho 36, então a gente é da mesma geração. Eu acho que é raro, né? O raro é a pessoa que não teve esse tipo de experiência na sua educação. Então, o mais importante é isso que você está fazendo, né? Você está aqui se movimentando, aprendendo, procurando entender, olhando para você, percebendo como, obviamente, né, você reproduz o que fizeram com você e como, caso você não consiga romper isso, provavelmente os seus filhos, o seu filho, agora não lembro aqui como é que você escreveu, deixa eu ver, seu filho, ele também vai reproduzir. Então, se invista realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que a gente faz para desenvolver essa inteligência emocional ainda nessa live, tá? O mandamento 10 é sobre isso também. Mas invista nisso, sabe? Isso é o tipo de coisa que a gente deveria realmente investir. E aí você vai ver como tudo muda, como muda a sua relação com você,
o seu diálogo interno, né? As vozes na sua cabeça, e como vai mudar também a voz que sai e que dialoga com o seu filho. A Ingrid falando que ela também, né, que quando erra, ela pede desculpas, fala que agi errado e que não foi culpa da minha criança. Digo que errei, mas que vou seguir tentando melhorar. Fernanda falando que reconhece, que precisa cuidar mesmo das emoções. Gente, a gente tá no caminho, vocês estão no caminho, sabe? Vocês estão cultivando aí a mãe mindful que existe já, que tá aí dentro de vocês e que tá florescendo. É isso, sabe? É maravilhoso ler aqui que vocês... digamos assim, estão nesse movimento. Que vocês estão pedindo desculpa quando vocês erram, vocês não têm ideia do tanto de gente que chega aqui nos vídeos, às vezes, que eu faço, que saem, né, do escopo ali dos meus seguidores, que chegam a outras pessoas, e quantas pessoas não chegam aqui, inclusive me ofendendo quando eu falo, por exemplo, que não deve gritar que a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra, né, para os nossos filhos. Então, vocês estão no caminho, né? A Milena falando que eu falo alto, pode ser cultural, descendente de italiano falam alto. Eu também sou descendente de italiano, meu filho é italiano, eu moro na Itália. E sim, tem um fator cultural, né? Mas toma cuidado para isso não se tornar uma autorização que você se dá para gritar com o seu filho, tá bom? Falar alto, ter um tom de voz mais alto, uma cadência mais alta, né? Muitos italianos realmente são assim. É algo que pode acontecer, mas será que... Assim, e eu vou te falar com propriedade, porque eu realmente moro aqui, né? Como eu falei, convivo com uma família italiana diariamente. Meu companheiro é italiano, meu filho nasceu aqui. Então, assim, a minha família é descendente de italiano, né? Então, só toma cuidado para você não justificar um eventual hábito de gritar com o seu filho por causa disso, tá? Falar alto em todas as situações é diferente de falar alto gritando com uma criança quando ela, de repente, não está atendendo ao que você gostaria. Me fala se isso faz sentido para você. Então é só a gente ter essa clareza mesmo, ou a gente se propor a se observar. A Ingrid falando gratidão por nos ajudar nesse caminho. Para mim é um prazer. Eu ajudo vocês e sou muito ajudada também por vocês. Muito, muito, muito. Muito grata pela oportunidade, né, de poder dividir tanta coisa. Bom, vamos para o mandamento 8. Vamos lá, mandamento 8. Ser gentil com o seu filho e com as demais pessoas. Gentileza. Ser gentil, né? O que é o ser gentil? Vamos poder entender um pouquinho melhor aqui o que é o ser gentil nessa perspectiva da mãe mindful, né? Eu escuto de algumas mães assim, Ana, eu sou bem tranquila com meu filho, sabe? Nossa, me controlo muito pra não explodir, mas ainda assim ele é grosseiro, ele grita com as pessoas, né? Ele xinga, ele é um pouco agressivo. Gente, então, vamos lá. Óbvio que existem faixas etárias, idades, né, fases do desenvolvimento em que a agressividade ela é comum, né? Ela muitas vezes é um recurso de expressão da criança, principalmente na primeira infância, até os 5 anos de idade, mais ou menos, né? Uma criança que ainda tem dificuldade de elaborar as próprias emoções, de entender o que está sentindo, de expressar isso. Então, isso pode acontecer. Né? Só pra gente poder entender que a agressividade ela faz parte ali do desenvolvimento infantil. Mas quando a gente percebe, né, que tem alguma coisa estranha, que não é exatamente porque a criança tem 2 anos de idade, ela não tá sabendo se comunicar de outra forma, né? Nossa, então, você fala, Ana, né? Tem várias pesquisas aí que comprovam a teoria dos neurônios espelhos, que os nossos filhos, eles repetem o que a gente faz. Mas se eu trato o meu filho bem, se eu sou gentil com ele, por que ele não é gentil comigo e com as outras pessoas? Aí a pergunta que eu quero te fazer é: você é uma pessoa mindful?
Porque não basta a gente ser uma mãe mindful, a gente ter toda essa visão de acolhimento, de bondade, de gentileza, né, de inteligência emocional com os nossos filhos e sermos grosseiras com o nosso companheiro ou companheira, né? Ou às vezes a gente não tem um relacionamento com o pai ou com a mãe, com a outra mãe dessa criança, e a gente faz alienação parental, a gente fala muito mal dessa outra pessoa, desse outro genitor. Como é que você fala das pessoas, principalmente das pessoas que você não gosta? O que seu filho te escuta falando dos outros, né? Como que você reage com um desconhecido que te fecha no trânsito, ou que fura uma fila, né? Ou que de alguma forma ali te afeta negativamente? Não basta a gente ser gentil com o nosso filho. As nossas crianças, elas nos observam e nos absorvem. Elas são extremamente suscetíveis a tudo que a gente faz. Não só o que a gente faz com elas. Elas têm um radar ali ligado e elas captam tudo o que a gente está fazendo com todas as pessoas o tempo todo. Então não é só o que a gente faz com elas que elas vão imitar, mas o que a gente faz com as outras pessoas. Então essa é uma reflexão importante da gente trazer, tá? A Milena falando assim, ok, é o meu tom de voz que é alto mesmo, então muitos acham que sempre estou gritando. Não, se é o seu tom de voz mesmo, né, Milena? Assim, é importante observar. Se isso te incomoda, aí é uma questão, né? Mas assim, as pessoas também, elas precisam nos aceitar como somos. Ou se não quiserem também, aí já é uma questão delas, né? A Ingrid fala, não, a maternidade me ensina a ser uma filha melhor, mulher melhor, profissional melhor, realmente faz sentido, exatamente. Atravessa a gente em tudo que a gente é, né, Ingrid? E as crianças são uma esponja, realmente, temos que ser exemplo 24 horas por dia. Sim, elas são esponja, exatamente, elas absorvem tudo, gente. Sabe? Quem tem filho aí sabe disso, né? Eles realmente começam a reproduzir tudo que a gente tá fazendo. E às vezes a gente é muito bacana, muito gentil, muito querida, muito mindful com o nosso filho, mas a gente não é com as outras pessoas. Então, é sobre realmente, né, uma lapidação que a gente faz no nosso ser, em quem a gente é. E por isso que não é tão simples, não é tão fácil se a gente realmente não estiver disposta, né, a viver isso com integridade, com autenticidade, né? Então, guarda essa frase, né? Uma frase que um dia ela me veio, assim, um insight. Eu fiquei feliz de ter, em teoria, criado essa frase, mas depois a minha irmã falou que ela já tinha ouvido alguma coisa do tipo em outro lugar. Então, mas enfim. Ela é uma frase que pega na nossa cabeça, assim, e que faz a gente realmente entender isso, ó. As nossas crianças nos observam e nos absorvem, tá? Elas estão observando a gente, não é porque elas estão julgando a gente, não é pra... Sabe, não é com essa intenção, mas é simplesmente porque o cérebro delas está totalmente conectado e fazendo, né, conexões e aprendendo coisas o tempo todo, inclusive com os nossos comportamentos, né? E o que é a gentileza aqui na leitura que a gente está fazendo? A gentileza, aqui nesse contexto, né, ela é bondade e ela é compaixão. Então, a gentileza, ela é uma habilidade, na verdade, treinável. E é uma habilidade que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? Porque quando eu falo que a gentileza ela é sinônimo aqui no nosso contexto de bondade, muitas pessoas falam assim, mas tem gente que nasce bom e tem gente que é bom. Tem pessoas que são boas e tem pessoas que não são. Eu até acredito que tem algumas pessoas que têm mais inclinação à bondade, como para qualquer outra coisa. Mas é cientificamente comprovado. Bondade é algo que a gente treina o nosso cérebro para ser, né? E é muito positivo que a gente faça isso. Porque olha só, a gente estava até conversando sobre isso aqui agora, né? Vamos pensar em crianças criadas em ambientes hostis. Seja esse ambiente hostil com a criança em si, seja esse ambiente hostil com outras pessoas. Então, vamos considerar aí uma mãe, né? Que às vezes não é gentil, que não é bondosa, que não é acolhedora, que não tem esse respeito pelo seu próprio filho. Como eu disse, as crianças elas vão aprender que esse que é o comportamento certo. Então, elas vão
consciente ou inconscientemente, levar isso para os seus relacionamentos ao longo da vida delas. Então, pensa comigo, se você tem um filho homem aí, né, um filho menino, por exemplo. Você gostaria que o seu filho no futuro fosse o cara abusador de uma namorada, sabe? Tipo, o cara tóxico, né? O namorado tóxico de alguém? Porque se você não é uma pessoa que está trazendo bondade, gentileza, compaixão para sua relação com o seu filho e com as demais pessoas ao seu redor, pode ter grandes chances de ele entender que tá tudo bem a gente ser tóxico, a gente ser irônico, a gente fazer tratamento de silêncio, sabe? Quando, por exemplo, alguém faz alguma coisa que você não gosta e você fica sem conversar com essa pessoa por uma semana, né? Se é assim a sua relação com o seu companheiro, com o pai ou com a mãe daquela criança, ela pode aprender que é isso que é o certo, né? Que é isso que funciona. Da mesma forma, vamos pensar aí numa menina. Você tem uma filha, né? Você gostaria que essa menina ela fosse a namorada abusada de um carinha qualquer no futuro? Né? Porque para nós mulheres, muitas vezes, é esse o papel que a gente acaba assumindo, né? Quando a gente tá ali convivendo com pais que são emocionalmente abusivos, que não praticam gentileza, que não praticam escuta ativa, que não falam com a gente de forma respeitosa, né? Que nos ofendem, que nos ameaçam. Então essa menina ela pode facilmente entender que é isso que é o afeto, né? E aceitar esse tipo de relacionamento no futuro. Então isso é muito sério, é algo realmente pra gente poder considerar. Olha aí, o Júlio Tito falou assim, como diz Augusto Cury, o registro automático da memória das nossas crianças é muito rápido e eficaz. Realmente temos que ter cuidado com tudo que fazemos. Sim, é por isso que a gente precisa realmente, né? A gente ter essa atenção plena. Por isso que a gente precisa estar mindful na hora da gente educar. Pra gente poder estar fazendo escolhas conscientes, né? Pra gente não estar sendo... Porque, assim, o ideal é que a melhor parte de nós esteja educando os nossos filhos, não os nossos traumas, não as nossas dores, não as violências que a gente sofreu em outros momentos das nossas vidas, né? Então, esse cultivo aí da maternidade, da paternidade mindful passa muito, muito, muito realmente por isso, né? O nosso cérebro, ele é um cérebro social, ele precisa de cooperação para se desenvolver de maneira positiva. Isso daí a neurociência já explicou várias vezes, né? Tem muitas pesquisas falando sobre isso, como a nossa espécie, ela realmente evoluiu porque a gente desenvolveu um cérebro cooperativo, né? A cooperatividade é a gentileza, é a bondade, é a compaixão. Então, um cérebro forte, né? É um cérebro amoroso, é um cérebro feliz, e é isso que a gente precisa também aprender a desenvolver. Então, o 8º mandamento é ser gentil com seu filho e com as demais pessoas. É ter uma coerência com quem você é, sabe? Não é tá cultivando toda essa consciência mindful no seu maternar, no seu paternar, só para você ter como resultado um filho melhor, um filho feliz. Não pode ser uma coisa egoísta, né? Precisa ser realmente o nosso ser, e lembrando que os nossos filhos, eles percebem tudo que a gente faz com todo mundo o tempo todo, né? É a maneira como você fala do seu chefe na hora que você desliga o telefone depois de falar com ele, sabe? Todas essas coisas, todas as palavras respeitosas ou desrespeitosas que a gente direciona a alguém, os nossos trejeitos físicos, as nossas expressões faciais, tudo isso comunica. É muito profundo, né? É complexo, né, gente? Assim, é profundo. Realmente, como eu disse, educar dá trabalho. O Jonathan falando, nem filhos eu tenho, mas já tô treinando meu psicológico. Muito bem, Jonathan, isso mesmo. Foi o que eu fiz também. Digamos que não para poder ter filhos, mas como, né, trabalhando como educadora há tantos anos, eu tive essa oportunidade realmente de lapidar muito, né, a minha mentalidade sobre o que é educar. Outras coisas que aconteceram na minha vida, mas também o fato de eu estar à frente da educação de muitas crianças e muitos adolescentes, né, por muito tempo. Tudo isso me compeliu a desenvolver a minha inteligência emocional,
E eu vejo que isso foi muito, muito positivo para eu chegar aqui muito mais preparada para lidar com maternidade. A Mônica falando, educar é complexo, sim. É complexo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O 10º mandamento, a gente vai pro 9º agora. O 10º mandamento torna tudo isso que a gente tá falando muito natural, muito simples, muito fácil, parte de quem a gente é. Então fica aí pra você poder saber do que eu vou falar. Aliás, se vocês tiverem aí em mente alguma ideia do que eu vou falar no 10º mandamento, escrevem aí que eu tô curiosa pra saber se vocês têm alguma sugestão, tá bom? Vamos pro 9º, então? Antes do 9º, deixa eu dar um golinho aqui na minha água. Não sei se vocês estão percebendo, minha voz tá super nasal. Tô bem gripadinha, mas estou bem. Vamos lá, vamos continuar. 9º mandamento, tá? Esse também é muito importante, hein? E ele conversa intimamente com o 8º. O 9º mandamento é assim, ó. Tratar a si mesma com a mesma bondade que você trata uma boa amiga. Tratar a si mesma com a mesma bondade que você trata uma amiga. Então, é tratar a si mesma com a mesma gentileza que você trata uma amiga, né? A mãe mindful, ela não pode ser gentil só com o filho, só com as outras pessoas. Sabe aquela pessoa? E esse é bem um protótipo, assim, materno, né? Protótipo da cuidadora, que é aquela pessoa que tá fazendo tudo por todo mundo o tempo todo. Ela tá garantindo que tá todo mundo bem, né? Então, assim, a mãe dela, o filho dela, o sobrinho dela, a irmã dela, o pai dela, os amigos dela, ela tá garantindo que tá todo mundo com as suas necessidades atendidas. Mas pra ela mesma, nada. E ela até se orgulha disso, né? Isso faz até parte também da construção desse ego, da boa pessoa, da boa mãe, né? Isso é socialmente construído. A gente acaba assumindo isso, que a boa mãe, ela dá tudo de si pro seu filho e nada de si para si mesma, né? Isso é bem grave, isso é bem sério. Porque, por muitos motivos, né? Lá, a Glaucia falando, tratar a si mesma com a mesma gentileza que você trata uma boa amiga. Gente, guarda isso, tá? Isso daqui foi... Quando eu comecei a entender isso, e é algo que eu ainda tô aprendendo, porque, assim, a gente principalmente nós mulheres, a gente é socialmente construída para sermos muito críticas com a gente. E a maternidade, ela eleva isso a níveis, assim, muito dolorosos, né? A culpa materna, a maneira crítica como a gente conversa internamente com a gente mesma. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu hoje. Aqui no início da live eu até falei assim, contei, né, que eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu tava cuidando do meu filho. E eu fiz questão, ele quis ser adormentado por mim hoje, geralmente é o pai que faz isso, mas ele quis ser adormentado por mim, eu passei boa parte do dia longe dele, e eu tenho essa oportunidade de trabalhar de casa, então fico muito com meu filho. Ele tem muito acesso a mim, assim, durante o dia, e hoje eu precisei concentrar no meu trabalho e fiquei pouco com ele. Então, assim, o dia inteiro eu estava tomando consciência da culpa que eu estava sentindo por isso, e me trabalhando, né, e me libertando dessa culpa, mas ela tava aqui, né? Então, me conta aqui nos comentários se você sente culpa com frequência na sua maternidade, se você tem dificuldade para encontrar um tempo, um espaço para poder ter o seu autocuidado, ter o seu tempo de qualidade com você mesma. Se você se critica muito por qualquer erro ou por qualquer coisa que você faça por você, como, por exemplo, né, ficar mais focada em uma outra atividade que te dá muito prazer. Eu amo meu trabalho, né? Pra mim é uma missão da minha alma, assim, do meu ser. Então, eu gosto muito de estar aqui, assim, né, trabalhando e conversando com vocês e fazendo as coisas que eu faço no Educar Zen e no Mezen, que é o meu curso. Mas eu me deparei com essa culpa. Isso também acontece com vocês? Ou sou só eu aqui nessa live que passo por isso? Eu quero saber, tá? E aí, assim, eu te pergunto, né? Como que você pode ter uma relação saudável, uma relação positiva com as outras pessoas, né? Com o seu filho, por exemplo, já que a gente tá falando aqui de maternidade mindful.
Se o seu diálogo, a qualidade do seu diálogo interno é péssima, se com você se trata mal o tempo todo, a maneira como você conversa com você mesmo dentro da sua mente é sempre extremamente crítica, é com julgamentos, né? Você tá sempre feia, você tá sempre... você nunca é o suficiente, você tá sempre se comparando às outras pessoas, né? As outras pessoas, elas são sempre mais competentes, mais bonitas, mais interessantes, mais inteligentes, mais capazes do que você. Né? A Fernanda falando que eu me critico demais, me cobro em excesso. É isso, não é que a gente não pode se criticar. Né? A autocrítica, quando ela tem um nível aceitável, saudável, que é onde a gente está tentando chegar, ela é importante, ela é positiva, ela nos protege, ela nos impele ao crescimento. Né? Não é que a gente tem que ficar batendo a mãozinha nas nossas costas. Você não faz isso com uma amiga íntima, com uma amiga que você gosta, né? Já que esse mandamento é tratar a si mesma com a mesma gentileza que você trata uma amiga. Você trata a sua amiga com honestidade, mas com bondade, né? Não é sobre mentir para si mesma, entende? Mas é sobre ter um diálogo construtivo. É sobre não pegar tão pesado com você. E a maternidade, volto a dizer, socialmente a gente é convidada a estarmos, a gente tem essa mentalidade, se constrói essa mentalidade, né? Desculpa. De que a gente não é o suficiente hora nenhuma, né? E esse ideal da mãe que tá sempre dando tudo o tempo todo e nada pra si mesma. A Mônica falando aqui, ó, sinto-me culpada por não ter tempo de qualidade com os meus filhos. Olha só, a culpa, gente, ela tem uma função também, tá? A culpa, ela na verdade, a gente pode ver ela de duas formas. Tem a culpa que existe só pra fazer a gente se sentir pior. Só pra piorar mesmo a nossa relação com nós mesmos, né? Que é, por exemplo, uma culpa por você trabalhar. Ser mãe e ter tempo para si mesma, sair com suas amigas de vez em quando. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra culpa nesse processo, que na verdade, a gente pode substituir por responsabilidade, por autorresponsabilidade. Que é a gente estar consciente de que algo não vai bem, como, por exemplo, né, ter tempo de qualidade com os meus filhos. Eu sinto que eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos nunca, ou muito raramente. E aí eu me sinto culpada. Enquanto você estiver só na culpa, provavelmente você não vai se movimentar, né? A culpa é um lugar de melancolia, um lugar de angústia, você fica afundada naquilo. Mas se você percebe aquilo, se você muda a lente e começa a ver isso com responsabilidade, então quem tem responsabilidade tem a capacidade de mudar a sua própria ação, a sua própria atitude. E é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui. Né? Sobre isso o nono mandamento. É a mudança desse diálogo interno, é a mudança de como eu me trato. É a mudança da maneira do que eu faço com a minha própria vida. Do que eu ofereço a mim mesma, né? Então, assim, vamos pensar nisso quando eu erro, quando eu sou insuficiente, quando eu explodo. O que eu falo pra mim mesma? Né? Nossa, você é uma idiota mesmo. E você já falou alguma coisa desse tipo, assim, dessa natureza com você mesma? Porque isso, quando você fala isso, o seu cérebro, né, uma coisa muito importante sobre o nosso cérebro, eu acho que é uma informação muito potente, é que o cérebro humano, ele não sabe a diferença entre pensamentos que são condizentes com a realidade e pensamentos que são, enfim, invenções da nossa cabeça. Tudo pro nosso cérebro é verdade. Então, quando você está tendo recorrentemente esse tipo de diálogo com você mesmo, de que você é uma idiota por qualquer coisa que seja, o que está acontecendo ali? Você passa a acreditar naquilo. Aquilo se torna a sua realidade. E isso é muito sério, né? Porque como é que alguém é feliz assim? Como é que alguém cria um ser humano feliz dessa forma? Como é que alguém educa
né, alguém dessa forma. E lembrando que os nossos filhos, eles nos observam e nos absorvem. Então, a maneira como a gente trata, como a gente se trata, ensina muito os nossos filhos como eles vão se tratar. Você fica muito mal. Alguém que já teve uma experiência de o filho virar e falar assim: nossa, eu sou muito... Sei lá, a criança, por exemplo, errou alguma coisa, quebrou alguma coisa, foi mal na prova, qualquer coisa assim, e o seu filho fala assim com você: eu sou muito burra, eu não sirvo pra nada mesmo. Né? As crianças têm um momento assim que elas lidam com a frustração falando dessa forma. Outro dia eu tava conversando com algumas mães que estavam me dizendo o quanto que é doloroso para elas ouvir o próprio filho falar isso de si mesmo, né? Agora eu vou te dizer uma coisa. Se é assim que você trata você mesma, a si mesma, é muito provavelmente assim que o seu filho vai aprender a tratar a si mesmo, né? Então, vamos tomar cuidado, né? Que a gente não caia nessa falácia da mãe perfeita, que a gente não entre de cabeça nessa autocrítica excessiva, que a gente possa aprender autocompaixão. E a autocompaixão é o desejo genuíno da gente cuidar do nosso sofrimento. É a gente reconhecer que a gente sofre, né? E a maternidade, ela tem vários pontos de sofrimento, de dor. Então, é a gente poder olhar para isso com um desejo de cuidar daquela dor, ao invés de jogarmos mais lenha na fogueira, né? E algumas pessoas falam assim: Ana, mas se eu fizer isso, né, será que não é uma atitude muito egoísta? Eu né, tão focada assim nas minhas dores, nos meus sofrimentos. Gente, eu acho que depois de tudo isso que eu falei aqui, é claro que não é egoísmo, né? Autocuidado é necessidade básica. Se você não tem esse autocuidado, é o que a gente estava falando, né? Sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. As nossas emoções são mensageiras que nos contam sobre as nossas necessidades. Uma necessidade muitas vezes não atendida na maternidade é essa necessidade de cuidar de você mesma, né? De ter tempo de qualidade com você mesmo, por exemplo. De ter uma boa relação dentro da sua cabeça com você mesma. Então, se isso não está sendo devidamente suprido, né, muito mais facilmente você vai cair nessa falácia aí da autocrítica excessiva e você não vai conseguir ter uma boa saúde mental na sua maternidade, né? Outras pessoas falam assim: Ana, mas será que isso não é uma forma de eu fugir dos meus próprios erros? Não é também. Você quer ver um exemplo? Já viu criança que, às vezes, uma criança assim, né? Isso acontece muito. Crianças que são repreendidas muito constantemente, tudo que a criança faz é um problema, tudo que a criança faz é um defeito, tudo que a criança faz tem que ser, o dedo tem que estar apontado, sabe aquela criança assim que tudo que ela faz está errado e ela é repreendida o tempo todo. Essas crianças, elas costumam começar em um determinado momento a mentir muito para os pais delas, né? Elas se tornam crianças muito mentirosas. Por que isso acontece? Porque se o erro estiver exposto, ele vai ser martelado, vai ser criticado, né? Vai colocar uma lupa ali, uma lente de aumento. E a gente faz isso com nós mesmas. Quando a gente é muito crítica com a gente, quando a gente é malvada mesmo com a gente tende a encontrar desculpas para os nossos erros. A gente coloca a culpa nos outros, né? A gente não se responsabiliza tão facilmente pelos nossos próprios equívocos. Porque eu sei, no meu inconsciente, né? Desculpa. Mas no meu inconsciente eu sei que se eu... digamos assim, se ficar claro que eu tô errando, nossa senhora, essas vozes na minha mente, elas vão fazer um escarcéu, né? Eu vou ser muito criticada. Então, a pessoa que tá podendo, né, tratar a si mesma com a mesma bondade que trata uma amiga, a mãe que tá fazendo isso, a mãe mindful que tá fazendo isso, ela lida muito melhor com o erro dela, porque ela sabe que aquele erro vai ser observado, vai ser dimensionado, vai ser acolhido, o que a gente pode fazer para poder melhorar, para poder resolver isso, né?
Então, sabe, quando você falhar, quando você perceber que você tá errando, quando você perceber, por exemplo, que você não tá dando aquele tempo de qualidade que você gostaria pro seu filho, quando você perceber que tem uma falha, se pergunte. Se fosse uma amiga muito querida me contando isso sobre ela mesma, como que eu falaria com ela? Qual que é o meu tom de voz? Quais seriam as palavras que eu usaria, né? Eu ia dar um abraço, talvez eu ia acolher, eu ia dar um puxão de orelha também, mas com todo o amor. Então trate a si mesmo como você trata uma amiga que você gosta muito, uma amiga amada, tá bom? Isso muda totalmente o jogo da sua maternidade. Então, gente, a gente vai chegar agora ao 10º mandamento da Mãe Mindful, né? Lembrando que o 7º mandamento foi desenvolver também, né, a própria inteligência emocional. O 8º, ser gentil com seu filho e com as demais pessoas. E o 9º, tratar a si mesma com a mesma bondade que trata uma boa amiga. Agora vamos pro 10º. Eu falei, né, muito sobre esse 10º mandamento. Ele é muito óbvio, é uma coisa bem literal, vocês vão ver aqui. Mas ele dá respaldo, ele permite que todos esses outros mandamentos da Mãe Mindful floresçam com naturalidade, que não seja nenhum esforço sobrenatural. Né? Isso, conforme a gente vai fazendo isso que eu vou falar aqui agora, a gente vai percebendo que essas coisas elas vão simplesmente fluindo naturalmente. Né? Então é muito poderoso. O 10º mandamento da Mãe Mindful é praticar mindfulness formal e informalmente. Então, praticar mindfulness, seja a meditação mindful, a prática formal que eu sento, né, e realmente, intencionalmente, eu deposito a minha atenção, por exemplo, no fluxo dos meus pensamentos ou da minha respiração, né, enfim, existem algumas possíveis práticas de mindfulness aí, e também informalmente, que é no meu dia a dia, né? Como eu falei, todos esses outros mandamentos eles vão se tornar naturais se eu fizer isso. E por que isso acontece? Né? Será que é um pouco utópico falar isso? Ou será que isso tem embasamento, inclusive, da ciência? Bom, isso vai acontecer devido a um fenômeno, né, que eu chamo lá no meu curso, no MESEN, de neuroplasticidade parental. O que é a neuroplasticidade? Antigamente, né, pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, pensava-se que o cérebro humano, conforme a gente ia envelhecendo, né, a partir de uma idade ali, geralmente a partir da adolescência, era só ladeira abaixo, que o nosso cérebro ele só ia ficar pior. E, felizmente, né, foi descoberto recentemente, é uma descoberta da neurociência que trouxe realmente uma revolução. A maneira como a gente percebe a mente humana, o comportamento humano, o ser humano. Que é o fato de que o nosso cérebro ele é capaz de criar novas conexões de acordo com os estímulos que a gente dá e que isso acontece durante toda a nossa vida. É verdade que na primeira infância isso é muito intenso, isso é muito forte, mas essa habilidade é uma habilidade do nosso cérebro. Então, todos os estímulos que você der recorrentemente, né, os estímulos que você fizer com o seu cérebro recorrentemente durante toda a sua vida, eles vão, inclusive, mudando a estrutura desse cérebro, né? O seu cérebro, quando você está praticando mindfulness, se você fizer... Existem alguns estudos que mostram isso, né? Alguns neurocientistas que fizeram exatamente esse estudo aqui, ó. Pegaram o cérebro de uma pessoa que não praticava mindfulness, né? Essa pessoa passou por um programa de 8 semanas de mindfulness e depois... Ou melhor, pegaram esse cérebro, fizeram um exame de imagem, uma ressonância magnética naquele cérebro. E aí essa pessoa, ela foi, né, submetida a um programa de 8 semanas de mindfulness. Então ela praticou mindfulness por 8 semanas. Ao final dessa 8ª semana, foi feito um novo, ou seja, 2 meses, né? Foi feito um novo exame de imagem e foi visto, né? Isso aí não foi só uma pessoa, essa é uma pesquisa bem comum. Quando a gente está falando de mindfulness, foi verificado que o cérebro dela mudou sua estrutura, que algumas regiões desse cérebro aumentaram de tamanho. O cérebro ficou maior, mais robusto. E por que isso acontece? Exatamente porque, né, o nosso cérebro ele cria novas conexões, ele se desenvolve como se fosse um músculo que você está
exercitando na academia conforme você pratica mindfulness. E é por isso que, para a gente ser uma mãe mindful e conseguir fazer todos esses mandamentos de uma forma natural, o ideal é que a gente esteja praticando mindfulness. Porque aí a gente tem uma estrutura cerebral modificada, né? Uma estrutura cerebral que se torna muito mais capaz de fazer de forma natural, espontânea, tudo isso que eu descrevi para vocês ao longo dessas 3 últimas lives, né? E o que seria isso, né? Como que é o mindfulness, Ana? O que é isso? Parece muito difícil, né? Essa palavra um pouco metida, um pouco difícil. Como é que funciona isso? Mindfulness é basicamente um treinamento que a gente faz, né? Para mantermos a nossa mente repousada no momento presente. Se você perceber, boa parte, né, da sua dor, do seu sofrimento mental se dá pelo fato de que a sua mente ela não está conectada com o momento presente. A nossa falta de capacidade de termos momentos, né, tempo de qualidade com os nossos filhos, tem muita relação com o fato de que às vezes a gente até passa tempo com o filho, mas a gente não consegue ter realmente aquela conexão com o que está acontecendo no aqui e agora. Quando a gente está aprendendo a manter a nossa mente no aqui e agora, né, a gente vê uma revolução acontecendo na nossa vida. É algo muito simples, a gente se conecta, inclusive, com a simplicidade. A gente simplifica muita coisa. O momento presente, ele costuma ser muito mais leve do que os cenários que a nossa mente, né, cria e que fazem com que a gente experiencie tanta ansiedade, que a gente seja uma sociedade de ansiosos, que a gente seja, né, uma geração de mães muito ansiosas e de crianças ansiosas. Tem pesquisas mostrando aí como realmente tem sido necessária intervenção, né, às vezes até psiquiátrica mesmo, com fármacos, para crianças e adolescentes cada vez mais precocemente. Né? A USP fez no ano passado uma pesquisa, acho que foi em 2021, uma pesquisa que trouxe dados bem preocupantes a esse respeito, assim, desse cenário. Né? Então, talvez o seu filho, inclusive, esteja demonstrando. Vocês estão me ouvindo? Parece que parou aí. Tá, mas eu estava dizendo que talvez o seu próprio filho esteja demonstrando aí vários sintomas, né, de ansiedade. Ser uma criança que está ansiosa, que não está experienciando em momentos pontuais ansiedade, mas que tem realmente vivido, né, um cotidiano ansioso. Então, quando a gente está praticando mindfulness, a gente aprende, né, a manter a nossa mente mais focada no momento presente, sem julgamentos, né, conectadas ao que está acontecendo. E isso é um presente que a gente ganha na relação com as nossas crianças. Como eu falei, é um treinamento, né? O seu cérebro, ele pode ser moldado continuamente através das experiências às quais ele é submetido. Agora, o que é muito importante nesse processo? A frequência com que você pratica mindfulness. Não adianta você ir para um retiro de fim de semana, ficar o fim de semana inteiro praticando mindfulness. Nossa, meu estoque tá lá no alto, agora não preciso nunca mais praticar mindfulness. Isso é muito menos eficiente do que você praticar 10 minutos de mindfulness por dia. Que é inclusive o que eu sugiro para as minhas alunas, porque é o que cabe na rotina da maioria das mães. É o que muitas vezes eu mesma consigo fazer em alguns dias. Tento sempre meditar mais, mas em alguns momentos é isso que eu consigo, praticar mindfulness 10 minutinhos por dia, né? Então, olha só, só para vocês terem ideia, tá? Os cientistas, eles já comprovaram que mindfulness ativa as regiões do nosso cérebro responsáveis, por exemplo, pela compaixão, pela empatia, pela consciência dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções. Então, olha aí a inteligência emocional, olha aí a capacidade de nos conectarmos melhor aos nossos filhos, né? Olha aí a capacidade de sermos mais gentis com as nossas crianças. Mindfulness, ele modela o seu cérebro para que isso seja uma coisa que é natural do seu ser e não um esforço contínuo, uma coisa muito difícil que vai contra a sua natureza, né? E assim, são vários benefícios, né? Também já foi comprovado aí pela ciência que mindfulness vai ativar a região do cérebro responsável por aprendizagem.
ajuda na regulação do nosso sangue, então, assim, pressão arterial, frequência cardíaca, que são também, né, que estão aí correlacionadas, por exemplo, a sensação de ansiedade, também são equilibrados por meio do mindfulness. São muitos os benefícios, gente, seja na nossa saúde física, mental e emocional, né? É por isso que eu fortemente vou te incentivar sempre a trazer o mindfulness para sua vida. A palavra é muito metida, né? Lá do inglês a gente não teve uma tradução. Tem a tradução para o português de atenção plena, mas eu não acho que seja tão... Não é uma tradução literal, né? Eu não considero uma tradução tão adequada ao que realmente é o mindfulness. Por isso que eu prefiro usar a palavra mindfulness ainda. Mas a gente já sabe que são muitos e muitos os benefícios, né? E por mais que seja essa palavra emitida aí, ela é, na verdade, uma prática muito simples e que qualquer ou a grande maioria das pessoas pode fazer, né? A gente sabe aí que é amplamente aceito, né, na comunidade de cientistas, de neurocientistas, o fato de que o mindfulness, ele te ajuda a reduzir muito o seu estresse. Ele muda a sua relação, a sua prática de mindfulness muda a sua relação com a vida. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Eu sei que, nossa, então deve ser uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil de conseguir, é uma coisa... Quanto que custa isso, né? Quais que são os equipamentos que eu tenho que comprar? E a boa notícia é que pode ser um pouco complicado se você tentar fazer sozinho, mas se você tiver um bom professor te guiando nesse caminho, é algo muito simples e muito natural. É quase que uma reconexão com o nosso ser, com a nossa essência, com o que a gente é. A gente reaprende, né, a ter essa qualidade de conexão com o momento presente, que é algo que faz parte do ser humano, de quem a gente é, como animais que somos, inclusive, né? O mindfulness é isso, é um resgate dessa essência, um resgate dessa simplicidade. E como eu falei, é muito importante, mais do que o tempo de prática que você faz, é a disciplina de praticar todos os dias. Então eu te pergunto, você teria disposição para praticar 10 minutos de mindfulness todos os dias e ter todos esses benefícios desses 10, né, ou desses outros 9 mandamentos da Mãe Mindful? Isso é uma coisa que faz sentido para você, né? Porque para mim faz todo sentido. É uma conta que fecha com muito lucro pra gente, né? Que é muito benéfico. Então, é isso. Você precisa de 10 minutos por dia, você precisa de um bom professor, de uma boa professora te ajudando nesse caminho. Eu me disponho a estar aqui exatamente fazendo isso com vocês, né? Você precisa do seu corpo e da sua mente. Você não tem que comprar nenhum equipamento, você não precisa ter nada de especial, né? Isso é o suficiente para você praticar mindfulness. E agora eu queria só, então, recapitula os 10 mandamentos, por gentileza. Vou recapitular esses 10 mandamentos. É uma boa esse pedido da Kalina. E aí eu quero convidar vocês a meditarem no fato de que esse 10º mandamento, que é praticar mindfulness formal e informalmente, é a base que sustenta todos esses outros 9 mandamentos. E que torna todos esses outros 9 mandamentos muito simples, muito possíveis, muito naturais. Exatamente devido à neuroplasticidade parental, né? O cérebro que se modifica. Então, olha só, primeiro, conexão acima de todas as coisas. Como eu falei, o mindfulness, ele te ajuda a ter um cérebro mais empático, mais compassivo e focado no momento presente. E você faz isso naturalmente com a sua criança. Honrar a sua própria intuição. Pessoas que praticam mindfulness desenvolvem melhor o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável por sermos intuitivas. Intuição não é algo tão místico quanto a gente costuma achar, né? É uma qualidade do nosso cérebro e o mindfulness te ajuda a desenvolver isso também. Terceiro, ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. É basicamente sobre informação de qualidade, informação da neurociência, né? Informação baseada aí, em experiências. Então, de pessoas que realmente estão estudando, estão se engajando, estão se aprofundando nisso. O seu cérebro, ele fica mais
aberto à aprendizagem, ele aprende melhor quando você está praticando mindfulness, né? Você também fica com o cérebro, com uma mente muito mais aberta ao novo, sabe? Você fica com uma mente mais inovadora. Então, isso também é muito potencializado pela sua prática de mindfulness. Quarto, ser impecável com as suas palavras. Quando a gente está conectado ao momento presente, né? E aí existe também, digamos que uma linhagem do mindfulness na qual eu me especializei, que é a comunicação mindful, né? No meu curso tem uma parte que são as conversas que conectam, que é exatamente a gente aprender a ter diálogos, tendo como base tudo o que essa filosofia, né? Não é bem uma filosofia o mindfulness, mas todo esse aprendizado que o mindfulness nos proporciona permite. Então, ser impecável com as suas palavras é ser coerente, é estar conectada com você, é estar conectada com o momento presente, é não estar naquela energia, né, da briga, naquela energia do conflito, é estar acalmada, estar serena. O mindfulness te ajuda a isso, ele diminui os seus níveis de estresse, de ansiedade, de reatividade, né? Te ajuda a desenvolver aí esse tempo interno para você se organizar antes de simplesmente vomitar um monte de palavra violenta para quem quer que seja, principalmente para o seu filho. Quinto, ter tempo de qualidade também consigo mesmo. Esses 10 minutos de práticas que eu sugiro diariamente, ele já é um tempo de qualidade com você mesmo, né? É um tempo em que você está cuidando de você mesma. E o mindfulness, ele também te ajuda, ele te dá mais energia física. Quem pratica mindfulness costuma relatar isso, que se sente mais energizado fisicamente, até porque a gente diminui aquele excesso de pensamentos, né? E isso ajuda a gente a ter mais energia. O nosso cérebro gasta muita energia pensando enlouquecidamente, como costuma acontecer quase sempre. Então, a gente consegue também se organizar melhor, ter um pensamento mais, ter um raciocínio mais lógico e sermos mais organizadas na nossa rotina. Quem pratica mindfulness costuma transformar vários dos seus hábitos, assim, algo que acontece naturalmente. A gente começa a perceber melhor o que a gente come, sabe? A gente começa a ter mais dificuldade de comer muita bobagem, a gente começa a sentir mais o nosso corpo, tá mais conectada com o corpo, então a gente naturalmente também sente mais necessidade de fazer uma atividade física, de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então isso é um benefício aí correlacionado ao mindfulness também. Sexto, caminhar com quem te leva mais longe, né? Se a gente está mais consciente, se a gente está mais gentil com a gente, mais gentil com o outro, a gente vai criando conexões também com pessoas, isso é natural, né? Então, se você está praticando mindfulness, você vai ter interesse também em conhecer outras pessoas que praticam mindfulness, e aí você vai fortalecendo tudo isso por meio de relações positivas, relações saudáveis com pessoas que estão pensando na mesma direção que você. Sétimo, desenvolver também a própria inteligência emocional. Gente, praticar mindfulness é sobre desenvolver a sua inteligência emocional. Tudo o que eu falei aqui hoje sobre inteligência emocional é perfeitamente desenvolvido por meio das práticas de mindfulness. Assim, só para poder ser justa aqui, tá? Eu, por exemplo, sou uma praticante de mindfulness, sou uma professora de mindfulness, e faço a minha terapia, sabe? Para mim são coisas que se complementam perfeitamente, mas quem tá praticando mindfulness já tem muitos recursos para se auto-perceber, para poder se auto-elaborar, é muito rico nesse sentido também, entender as próprias emoções, nomear as emoções. Mindfulness te ajuda com tudo isso. Sentir as emoções no corpo, porque as nossas emoções, elas não são um monte de barulho na nossa cabeça, elas são físicas, a gente sente no corpo. Então, a gente aprende tudo isso, né, por meio das nossas práticas de mindfulness, principalmente quando a gente está sendo conduzido por um bom professor ou uma boa professora, né, alguém que seja realmente capacitado para isso. Depois, ser gentil com seu filho e com as demais pessoas, como eu falei, né, as pesquisas têm mostrado isso, como o mindfulness realmente, existem práticas específicas de mindfulness, né, ou correlacionadas com mindfulness, como, por exemplo, as meditações Metta-Bhavana, ou também chamadas de meditações de bondade amorosa, que treinam o nosso cérebro, que condicionam o nosso cérebro a sermos mais gentis, mais bondosas em tudo que a gente faz. E depois a nona, né,
que é tratar a si mesma com a mesma bondade que trata uma boa amiga. Também existem práticas de mindfulness focadas para o desenvolvimento dessa habilidade de sermos boas com a gente. São as práticas de autocompaixão, né? Então, a 10ª é praticar mindfulness formal e informalmente. Como eu falei, se a gente está praticando mindfulness, tudo isso que veio antes flui com naturalidade, né? Então, eu quero deixar essa semente plantada aqui hoje. Se você quer realmente ser uma mãe mindful de uma forma natural, leve, pratique mindfulness, tá? E quero te convidar, então, né, exatamente para a gente poder se aprofundar ainda mais nisso, a participar junto comigo da jornada Maternar Sem Estressar, em que a gente vai falar ainda mais de tudo isso que a gente falou de forma ainda mais profunda. Eu vou falar para vocês sobre muitas das descobertas, né, dos muitos insights, de tudo que, inclusive, eu ensino para as minhas alunas no meu curso, nesse evento que é online e gratuito, 100% online e 100% gratuito. Então, se inscreve, o link tá na minha bio. O link tá na minha bio, é só você clicar e garantir a sua vaga, tá bom? Bom, compartilhe essa live também com pessoas que você acha que possam, né, crescer com tudo isso que eu falei aqui, que podem ter bons insights, que podem aprender e que vão, junto com a gente, mudar um pouquinho desse mundo por meio da educação, né, de uma educação mindful. Gente, quero agradecer muito a vocês, né, por essa companhia, pela oportunidade de falar, de ser escutada e de dialogar com vocês. Enfim, muito grata. Eu vou ficando por aqui e essa live vai ficar salva, como eu falei, então, por favor, faça com que ela chegue a outras pessoas para que a gente possa realmente crescer cada vez mais juntas e juntos. Um grande abraço, sigo sempre disponível lá no direct, né? Quem quiser conversar comigo, me chama e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, até a próxima.